para analisar o que movimentou o mercado e as perspectivas deste cenário agora com esta notícia quente de Donald Trump. Converso agora, tenho o prazer de conversar com o Gilvan Bueno, colunista do Money. Faz tempo que eu não converso com você, Gil. Boa noite. Eu não sei se você acompanhou agora há pouquinho Donald Trump confirmando que alguns países terão uma alíquota de até 50%. Ele não mencionou o Brasil, mas disse que alguns países terão uma alíquota de até 50%. As alíquotas, segundo o Trump, vão ser muito simples, de 15% a 50%. Só antes, queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, a gente teve nas últimas horas acordos sendo anunciados, né? Japão, agora a União Europeia, aí dizendo que está para anunciar também. Será que vai ser uma semana difícil até a próxima quinta-feira, quando começa de fato esse tarifaço? Será que 50% será o número do Brasil? Gilvan, boa noite. Muito boa noite, NAC, nossa audiência. Que alegria estar aqui, visitar os operadores de mercado que estão conosco, os investidores, os estagiários que querem nos acompanhar. E sim, NACA, eu ouvi, porque quem está na CNN Money consegue saber de primeira mão o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, estava aqui na programação, super te ouvi, já comecei a fazer as pesquisas aqui. E aqui tem um pouco, né, usando alguns princípios para quem trabalha no mercado financeiro. Para quem é do mercado financeiro, existe um indicador chamado Value at Risk, que ele basicamente usa uma estrutura onde ele faz um cenário ou um horizonte de tempo que tenha a perda máxima, alguma história com muita volatilidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente chama isso de VAR. Né? Não é futebol, gente, não é uma piada, mas existe um Value at Risk, que é um horizonte de tempo que mostra a perda máxima. E por que eu falei sobre isso? Porque desde o início do ano, desde o dia 20 de janeiro, e até nos Estados Unidos tem esse comentário, o Donald Trump, sim, ele fala uma questão de medidas que serão atribuídas a alguns mercados, mas na véspera ele prorroga isso. Isso é o que tem acontecido, é uma questão que está nos Estados Unidos, isso aconteceu com o Canadá, isso aconteceu com o México, isso também aconteceu com outros países. Então, NACA, do ponto de vista de que ele possa trazer esse impacto, sim, existe. Agora, a grande discussão é o que nós estamos vendo até o dia 1º. Essa volatilidade, essa mudança na precificação dos ativos, que a gente até recentemente, saiu uma ampla reportagem aqui sobre a questão que apareceu no preço do dólar. Então, até lá, a gente não sabe se vai acontecer. Sim, existe o risco, mas olhando o value at risk das decisões passadas dele para desenhar uma inteligência de decisões futuras, sempre na véspera ele posterga. Então, vamos ver o que vai acontecer. Taco, né? O famoso taco do Trump, sempre amarela, termo que foi cunhado pelo mercado financeiro lá em Wall Street. E Trump, assim, rejeita de todas as maneiras, odeia ser chamado de uma pessoa que é amarela. Agora, Gil, tem alguns setores da nossa economia estão acompanhando com muita preocupação tudo isso que está acontecendo, porque para alguns setores, a gente sempre fala, né, dos grandes setores, por exemplo, o café, a indústria do café, a indústria da carne bovina, são segmentos que são muito grandes, movimentam bilhões de reais e são setores que, de alguma maneira, conseguem ter algum fôlego financeiro, têm respaldo de instituições financeiras, são grandes. E aí o grandão, ele tem lá, dá seus pulos, né? Agora, tem setores que são muito mais frágeis e que, ao mesmo tempo, dependem hoje dos Estados Unidos. Por exemplo, alguns segmentos que adoçam a vida do americano, por exemplo, o pessoal que exporta açúcar orgânico, mesmo a indústria do mel, que é muito forte no Ceará, no Piauí. Para esses setores, a tarifa de 50% pode ser um golpe de morte, né, para algumas indústrias, infelizmente. Aqui a gente está falando muito dessa economia de escala e poder escoar essa produção para outros lugares. E no final da minha fala eu vou trazer um ensinamento muito importante sobre a questão do açúcar orgânico. Mas por que eu iniciei para a nossa audiência falando sobre economia de escala para esse setor? Quando a gente olha para dois setores super estratégicos, que é a mineração e siderurgia, e essa é a tese que eu defendo aqui, que a gente tem que olhar esse momento e buscar novos parceiros. Quando surgiu isso aqui, a ideia de tributação, eu vim ao mercado e falei, olha, a gente pode olhar outros mercados, porque essa tarifa de 50% na projeção do PIB é pouco, impacta o setor, mas o setor pode olhar outras cadeias produtivas. Então, eu estou falando aqui de mineração e siderurgia. Mas, como você sabiamente destacou, o setor de mel, que é uma área específica do Nordeste brasileiro, do Centro-Oeste brasileiro,
tem um ponto importante que ele não consegue escoar. E sobre o açúcar orgânico, Naka, aqui tem um grande aprendizado para a nossa audiência. Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos, ele consome quase 2/3 do açúcar orgânico do Brasil. E por que ele faz isso? Porque há 20 anos foi celebrada uma parceria que o Brasil tinha um desconto em mais de 200 toneladas desse açúcar orgânico. De certa forma, nós ficamos um pouco acostumados com essa ideia de termos um desconto na negociação. Leia-se bem, eu não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que a gente olhou para esse mercado e talvez não pensou em novos mercados. Então, agora o Donald Trump simplesmente tirou esse desconto que era praticado nos últimos 20 anos e o açúcar orgânico vai ter um aumento de mais de 50% no preço. E sim, essa cadeia produtiva vai ser duramente afetada. Por quê? Porque ela não consegue escoar a produção. Quais são as lições aqui? Esquecendo tributação, decisão política, é que nós ficamos muito refém de subsídios para a nossa economia, para algumas áreas que têm exportação e que não tem aqui a facilidade de fazer uma cadeia produtiva mais rápida. Então, não é nesse governo, não é no governo anterior, mas é uma história de 20 anos que agora a nossa indústria do açúcar orgânico, Naka, está super prejudicada. Por quê? Esse produtor, ele não consegue escoar essa produção tão rápido. Eu tive na China, eu já até comecei a falar com as pessoas da China nas últimas horas, não se vende tão rápido. Segundo, o custo de transporte é demorado, é por navio, ou seja, Naka, um aprendizado muito importante. Pensando em princípios econômicos, Naka, isso aqui lembra muito aquela ideia de você estar com o seu portfólio de investimentos concentrado. E se você tem o seu portfólio de investimentos com muita concentração, quando tem uma volatilidade, uma coisa que a gente chama de black swan, que a gente não espera, traz esse desconforto. Eu fico triste, falo dessa maneira, mas aqui tem algumas lições que esse momento do tempo pode nos ensinar o quê? Novas oportunidades, novas cadeias produtivas, tirar algumas barreiras, olhar outros mercados, fazer um trabalho de relações internacionais e exteriores mais profundo, porque depender de uma única economia para um setor que não consegue escoar a Naka é meio preocupante. Gil, é aquela história de não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Se você tem uma fábrica que tem um grande cliente que compra tudo, assim, é horrível, porque se em algum momento aquele cara disser assim, olha, não quero mais, já era. Ou o teu investimento se está todo alocado numa única coisa. Que bom, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, que bom conversar contigo, meu caro. Boa noite aí no Rio de Janeiro, que a noite deve estar linda, porque esquentou um pouquinho nos últimos dias. Gil, obrigado, boa noite, querido. Tudo bem, foi um prazer, alegria. Bom ver você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.